Então, vamos começar a explicação do paper para vocês entenderem o que é solicitado e exigido desse trabalho nesse semestre, tá? Bom, o tema deste paper, a área de concentração desse paper são oficinas pedagógicas, tá? Esse print que eu dei aqui, que depois eu vou disponibilizar para vocês, está lá na trilha de aprendizagem. Então, é preciso que o aluno também faça a leitura da trilha de aprendizagem, pessoal, porque lá tem as informações para a confecção do trabalho. Eu estou trazendo aqui mais digamos assim, apresentável, mas está tudo lá, tá? E aqui, dentro desse tema, o que você vai fazer? Olha o que está falando lá. Pense nos assuntos referentes ao uso de jogos e brincadeiras como estratégias lúdicas para o desenvolvimento da construção coletiva de saberes, tanto em ambientes formais, que seria a escola, quanto ambientes não formais, né? As temáticas podem levar em consideração a alfabetização, conceito de número, interdisciplinaridade, educação inclusiva, ou seja, tá? Dentro de oficinas pedagógicas, dentro dessa temática, vocês vão escolher um tema, né? Vocês vão fechar dentro numa linha de raciocínio para trabalhar oficinas pedagógicas. Oficinas pedagógicas, por exemplo, para o quê? Tá? O que nós vamos falar, por exemplo, sobre o lúdico, sobre o jogo, sobre brincadeiras, para fazer a relação entre o lúdico e a aprendizagem. Então, eu vou aqui imaginar, criar um exemplo aqui, como se eu fosse, por exemplo, um aluno dessa disciplina e tivesse que escolher um tema. Aí, vamos supor que dentro desse tema de oficinas pedagógicas, eu viesse e escolhesse falar do lúdico no processo de inclusão de crianças com deficiência, por exemplo. Então, vou falar do lúdico, ou melhor, vou fazer até mais simples. O lúdico como auxiliador da aprendizagem. Então, esse é meu tema dentro de oficinas pedagógicas. Lendo o que está aqui e fechando dentro dessa área do que eu pensei. Então, eu, por exemplo, se eu fosse o aluno, eu escolheria esse tema. Bom, escolhi o tema. Lúdico, a contribuição do lúdico para a aprendizagem, né? Então, depois que eu escolho o tema, eu tenho que ter uma clareza, que talvez essa é a grande dificuldade da maioria dos alunos, ao definir o tema, saber o que eu vou falar naquele tema em específico. Então, vamos pensar aqui dentro desse exemplo que eu estou dando. Se eu quero falar do lúdico, né, como que ele ajuda na aprendizagem, e eu defini esse tema, agora eu tenho que pensar o seguinte: o que eu quero falar dentro do lúdico como auxiliar da aprendizagem? Bom, eu tenho que entender que eu tenho que criar o meu texto, e o meu texto tem que ter uma sequência lógica, um raciocínio que é desenvolvido ao longo da leitura. E nenhum texto acadêmico, ainda mais neste trabalho que vocês estão fazendo, vocês começam fazendo o texto sem nenhum tipo de contextualização. Então, a primeira coisa que eu vou fazer dentro do meu tema é definir o que é lúdico. Quais são as pessoas, os pensadores, os filósofos e os educadores que falam sobre lúdico. O que é lúdico primeiro? Depois que eu falar o que é lúdico, o que os pensadores da educação falam sobre o lúdico, eu quero falar como que ele pode ajudar a criança a se desenvolver e a aprender dentro da escola. Bom, é isso que eu quero falar no meu trabalho. Então eu já tenho a clareza de que eu vou começar explicando, definindo, trazendo as pessoas
e os pensadores e os educadores que falam que é lúdico, e depois eu vou tentar explicar como que ele é importante para a aprendizagem. Pronto, já sei o que eu vou falar no meu paper, o que eu vou fazer. Aí eu posso vir para o template do meu paper. Este template também eu vou disponibilizar para vocês. Vocês não precisam tirar foto nem dar print aqui, porque tudo que está aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então vamos lá. Vocês estão vendo aí o meu modelo do Word, né? Agora vai aparecer para vocês aí, para alguns vai aparecer. Primeira coisa, o título do trabalho. Vou falar para vocês que o título muitas pessoas colocam antes de começar o trabalho. Eu aconselho a colocar o título na hora que o trabalho está pronto, porque muitas vezes você vai desenvolver a fundamentação teórica e você vai por um caminho que você não tinha esperado, e aí isso pode levar você a ter que mudar o título. Então sugiro que o título possa ser feito por último, mas se você colocar antes, não tem problema não, tá? É uma sugestão só. Depois do título, nós temos o resumo. O resumo, ele é uma exigência do trabalho. E este resumo, aqui já está falando, ó, ele tem que ter no mínimo 150 palavras e no máximo 250 palavras. Eu até vou falar para vocês que vocês podem mandar para mim resumo com 100 palavras. Não tem problema, tá? 100, mínimo 100 é aceitável. Só que veja que o resumo ele tem uma estrutura. Ele é feito com letras menores. Ele, ó, letra tamanho 10, tamanho 12, mas a letra do resumo é tamanho 10. Ele tem espaçamento entre as linhas bem menor, tá? E ele não tem parágrafo. E aí vou explicar para vocês como que deve ser feito um resumo, porque tem gente que quer contar o trabalho inteiro no resumo e não é assim. Vou mostrar para vocês como que tem que ser uma estrutura minimamente aceita de um resumo, tá? Eu coloco uns trem colorido aqui, gente, porque eu acho que é mais fácil de entender e aprender. Mas porque eu aprendo assim. E se você achar que tá meio ruim assim, só não usar esse modelo, mas seguindo o que tá aqui, tá certo. Mas eu acho que quando é mais mastigadinho assim, a gente tem uma tendência de não esquecer e aprender melhor. Então a primeira coisa, quando você for começar o seu resumo, você tem que trazer. E outra coisa, o resumo ele tem algumas coisas que serão apresentadas dentro do trabalho. Por isso que ele tem que ter essa estrutura. Não é uma frescura de falar eu quero que seja assim, sim, pelo simples fato de ser assim. É porque ele tem uma lógica. Porque aquilo que está aqui no seu resumo será visto no seu trabalho, na sua pesquisa. Então por isso que tem essas exigências. Então vamos lá. O que você faz primeiro no resumo? Você apresenta o tema do teu artigo, no caso do teu paper, né? O presente trabalho, ou a presente pesquisa, tem como objetivo. Aí eu vou falar sempre do modelo que eu tô dando de exemplo, que como se eu fosse aluno, tá? Então o presente trabalho ou a presente pesquisa tem como objetivo discutir a questão do lúdico para a contribuição da aprendizagem para alunos de ensino fundamental 1 no processo de alfabetização, por exemplo. Apresentei o tema do artigo. Depois, que é o verdinho aí, eu vou fazer a apresentação do meu objetivo ou do problema, o que
que é o objetivo? O objetivo é o que eu quero com esse trabalho, ou no caso o problema, qual que é a inquietação que me fez fazer essa pesquisa. Aí eu vou falar, com base nisto, este artigo tem o objetivo de apontar ou discutir a contribuição do lúdico para a aprendizagem e se ela é ou não relevante para o trabalho docente, por exemplo. Eu não posso afirmar, tem que tomar muito cuidado com as palavras, tá? Então apresentei o meu objetivo. Depois eu tenho que falar a metodologia, como que eu fiz esse trabalho. No nosso caso, né, é sempre revisão de literatura. Nós não fazemos paper com trabalho em campo. Então eu vou colocar como metodologia foi adotado a revisão de literatura, utilizando artigos de autores X, Y, Z. Falo lá quem foram os autores. E por último, eu falo qual foi os resultados. Mas eu não vou falar se foi bom, se foi ruim, se valeu a pena ou não. Não é isso. Apresentar os resultados é trazer uma ideia daquilo que será apontado e discutido lá na sessão de resultados e discussões. Então, por exemplo, como resultados foi possível perceber a relevância do lúdico no que diz respeito à aprendizagem dos alunos dos anos iniciais, pois ele pode favorecer a aprendizagem, uma vez que por meio da brincadeira a criança interage com o meio e aprende, por exemplo. Então, eu apresentei os resultados aí. Então, a estrutura do seu resumo tem que seguir essa estrutura aqui. Isso é uma estrutura conforme a academia exige, conforme um trabalho, né, de graduação, conforme um trabalho de uma instituição séria. E é isso que eu vou avaliar também, porque eu estou ensinando, né? Então, ao ensinar, eu posso cobrar isso, porque eu estou dando todas as ferramentas e as formas de vocês aprenderem como fazer. E isso aqui, para os alunos que ainda não têm graduação, não está fazendo a sua primeira graduação, vocês vão usar isso na pós-graduação, em todos os outros cursos ou formações que depender aí de um trabalho conforme as normas da BNT. Então é melhor aprender agora do que sofrer depois. Pessoal, palavras-chave. Vocês vão escrever 3 palavras-chave que tem a ver com o tema. Detalhe, pessoal, não vão me colocar aqui, por favor, palavras-chaves. Não é palavras-chave. Coloque na cabeça que chaves é o amigo da Chiquinha, né? O coletivo, o plural de chave não é chaves no trabalho, ó, não se aceita chaves em trabalho acadêmico, tá? Então, não é chaves, é palavras-chave. E as palavras-chave são palavras que você não vai tacar aleatoriamente ali, não. Essas palavras, elas têm uma ligação direta com aquilo que você está trazendo na sua pesquisa, no seu trabalho, no seu paper. Então, tem que ser palavras que trazem ou que foram abordadas ou que estão dentro da discussão daquilo que você está trazendo no seu trabalho, tá? Às vezes o pessoal coloca aqui palavra-chave, pedagogia, mas ao longo da sua pesquisa, do seu paper, ele não toca no assunto de pedagogia. Ele não toca no assunto que passa por essa palavra em específico. Detalhe, pessoal, resumo é a última coisa que vocês fazem no seu trabalho. Última, tá? Última coisa. Então, enquanto você estiver fazendo trabalho, deixa ele aqui desse jeitinho. Depois você faz ele no fim. Outra coisa, gente, vamos ser inteligente, né? Não vamos ser cabeçudo.
Se eu já tenho a estrutura nas normas da BNT aqui, eu não vou deletar esse texto aqui do resumo para depois eu fazer desconfigurado, né? O que eu vou fazer se caso eu tenho medo de desconfigurar ou de não fazer conforme as normas? Eu venho aqui no começo, só vou até escrever de vermelho para vocês verem, e vou escrevendo o meu texto com o texto que já estava ali, ó. Depois que o meu texto estiver pronto, e aí lá pra você ver, ó, ele vai para a linha de baixo e ele vai continuar nas normas. Depois que meu texto estiver pronto, aí eu apago essa parte que estava ali como modelo. Aí eu não vou desconfigurar. Então vamos ter esse cuidado, tá? Bom, passado do resumo, nós temos a introdução, né? E a introdução, tá? Ela tem uma característica que também é preciso, tá? Nas normas tanto da BNT quanto para desenvolver um trabalho acadêmico. Em relação à BNT, é a estrutura do texto, né? No caso, a linha tem que ter um e-mail entre as linhas, o parágrafo de um e-mail. Inclusive, lá na sua trilha de aprendizagem tem um livro de metodologia científica que mostra essa formatação, né? Mas vamos lá, o que eu preciso de ter numa introdução? Vou mostrar para vocês aqui. Introdução, gente, olha o seguinte. O aluno fizer... Depois dessa explicação, o aluno que fizer a introdução com um parágrafo, eu sinto muito, não tem condições. Introdução só. E eu vou mostrar como vocês vão fazer. Tá? Você pode até fazer, ó, um parágrafo para cada item que eu estou colocando aqui. Não vai ser um, vai ser pelo menos 4 parágrafos. Embora vai ser um pouquinho mais, porque você não contextualiza o tema, tá? Você não vai conseguir desenvolver a ideia depois, né? Então, a primeira coisa que você faz é a introdução. Você não chega falando do assunto sem dar uma explanada para essa pessoa. Então, vamos dar um exemplo meu lá que eu quero falar do lúdico em relação à contribuição da aprendizagem. Então, se eu fosse começar a minha introdução, eu começaria falando que os alunos da educação fundamental, ensino fundamental 1, muitos deles são alfabetizados e aprendem por meio do lúdico, e que o lúdico é uma ferramenta que pode contribuir para a aprendizagem, e que o professor precisa se atentar a esse uso desse bendito do lúdico, né? Que o lúdico é uma ferramenta usada em muitas escolas, mas que depois, por exemplo, do período de pandemia, ele vai se tornar indispensável. Dentro da minha primeira contextualização da introdução, posso fazer 1, 2, 3 parágrafos, dando uma ideia geral do meu tema. Posso usar autores como posso falar com as minhas palavras. Porém, tomem cuidado, você não pode afirmar nada. Isso é bom, isso é ruim, isso presta, isso não presta, isso é legal, isso não é legal. Você não pode fazer isso. Você tem que ser imparcial na tua escrita. Ok? Levando o leitor a entender o que você fala, mas sem fazer e obrigar ele a concordar com você. Você vai obrigar ele a concordar com o que você fala quando você usar os autores, que é mais adiante. Então você contextualizou o tema. Depois, tá aqui, ó, apontar o tema ou a pergunta norteadora da pesquisa. O que é esse apontar o tema ou a pergunta norteadora da pesquisa? É você falar o que especificamente você vai falar dentro daquele grande tema. Então, por exemplo, eu falei a respeito do lúdico para a contribuição da aprendizagem. Aí eu venho, mediante a esta perspectiva, a presente pesquisa tem como objetivo trazer a reflexão acerca do lúdico na sala de aula para alunos do ensino fundamental 1,
à medida que este lúdico torne seja um auxiliar da aprendizagem. O que eu quis dizer aqui? Que eu quero falar especificamente do lúdico do primeiro ao quinto e como ele vai ajudar o aluno a aprender. Então, eu comecei falando de forma abrangente desse tema e dessa área, mas eu falei, ó, disso aqui tudo que eu tô falando e que tem muita coisa que você pode falar, eu quero falar disso. Então, eu sei o que eu quero falar e aponto na minha introdução. Depois disso, eu faço um parágrafo falando, justificando por que isso é importante. Tá? Essa temática é importante por causa disso, disso e disso. Depois que eu apontei por que é importante, eu vou falar como que vai ser feito a metodologia. Tá? Até esse texto, vocês podem se basear no meu texto aqui. Pegar a parte dele, escrever semelhante, não tem problema. É assim que vai aprender. Esse aqui tá bem padrão mesmo. Ó, a metodologia foi essa, eu usei esses e esses autores. Ponto. Fiz a minha introdução de forma adequada. Então é assim que faz uma introdução. Ok. Fiz a introdução, veja que a introdução retoma algumas coisas que já foram apresentadas no resumo, hein? E aí depois eu venho para a fundamentação teórica. Olha só, pessoal. E aí é uma coisa que é importante vocês ficarem atentos aqui. Fundamentação teórica eu não faço com as minhas palavras. Eu não posso falar com aquilo que eu acho. Tá? Eu tenho que falar conforme os autores ou os pesquisadores que eu achei que pensam como eu vou usar eles para afirmar no meu lugar. O que acontece muitas vezes? O aluno vai fazer um parágrafo, e isso que aconteceu demais no semestre passado, e esse semestre eu vou pegar muito no pé se isso aqui acontecer desse jeito, e vou implicar direto na nota, porque agora eu estou explicando, eu estou conseguindo explicar desde o começo. O aluno faz um parágrafo inteiro sem referenciar ninguém. Ah, isso daqui é bom, é ruim, isso aqui é legal por causa disso, disso. Fala da boca dele sem ter usado nenhuma fonte da onde saiu aquilo. E depois ele vem e coloca uma citação direta. Depois ele faz mais um parágrafo falando da cabeça dele. Fala, depois põe a citação direta. Isso não é trabalho acadêmico, gente. Então vamos supor, dentro do meu tema, eu fui lá e vou começar a fundamentação teórica falando da definição do lúdico. O que é lúdico e o que é lúdico na educação. Então vou ler os artigos dos autores, vou pesquisar, e não é artigo e nem site da internet, hein? Se não souber como pesquisa artigo para pesquisar livro, eu ensino, mas não pega artigo de site que não é confiável, tá? Então vamos supor que eu li lá um trecho que começa falando da definição do que é lúdico, mas eu não quero copiar literalmente ali. Eu vou fazer uma citação indireta. O que é a citação indireta? É quando eu leio o que a pessoa fez, falo com as minhas palavras sem mudar as palavras dela. Então eu começo a fundamentação. Deixa eu pôr um vermelho aqui, quer ver? Um exemplo, né? Para fulano, ano de 2018, lúdico quer dizer não sei o que, não sei o que. Por exemplo, tá? Aí tá. Aí eu achei um outro que também fala do lúdico. Eu li e quero falar, mas sem copiar o que ele falou. Já Beltrano, 2000 e tanto. Deixa eu pôr aqui, peraí.
Beltrano, vamos supor que o artigo que eu peguei dele é de 2016. Diz que lúdico, sei lá o que ele falou. Então aqui, olha, eu já fiz duas citações indiretas, ou seja, eu li a obra de alguém que falou alguma coisa que eu achei interessante, mas eu reinterpretei com as minhas palavras e coloquei aqui. Então eu não estou falando conforme as minhas palavras, eu estou usando as palavras de alguém. Eu estou me pautando em alguém para falar o que eu acho que é interessante. Tá? Porque se você senta e escreve, essa ideia que você está escrevendo saiu da cabeça de alguém e alguém escreveu isso. Quem que foi esse alguém? E eu tenho que colocar aqui. Tá? Dúvidas de como faz isso? Não sabe como faz isso? Lá na disciplina, na prática interdisciplinar, tem um vídeo falando da metodologia de como se escreve, como que você faz isso. Então, visite de novo, se você não sabe, a disciplina para saber como que faz os tipos de citações. Embora daqui a pouco também eu vou explicar como que faz citação direta. Porque tem muito aluno que começa a escrever o texto, taca a citação assim do nada, sem sentido nenhum, e você não entende de onde que vem aquela citação, o que ela tem a ver com o texto que está vindo antes e nem com o texto que vem depois. O que é a citação direta revisando? A citação direta é quando eu vejo um trecho de um texto, de alguma coisa que eu quero copiar igualzinho ao que está lá, e aí eu coloco no meu trabalho. Se ela tem mais de 3 linhas, eu faço recuo, né? Mas como que eu vou fazer a citação direta com recuo? Eu vou ensinar aqui para vocês, porque a gente tem muito problema disso no semestre passado. O aluno que está vindo numa linha de raciocínio no texto, taca a citação direta que não tem nada a ver com o que está falado e também não tem nada a ver com aquilo que foi desenvolvido depois. Então, a citação direta, ela tem que ter uma coerência na hora de usar, e ela tem que seguir a sequência lógica do texto. Na verdade, o texto acadêmico, ele tem que ter uma sequência de raciocínio lógico. Você nunca pega um livro para ler e esse livro ele fica indo lá no final e voltando, contando coisa que não tem nada a ver com aquilo que foi falado no capítulo anterior. Sempre existe uma lógica. O texto acadêmico também deve ser dessa forma. É por isso que eu falo para vocês que antes de começar a escrever, você tem que ter clareza do que você vai falar, para na hora que chegar na fundamentação, você saber o caminho. Lembra que eu falei que dentro do exemplo que eu estou dando, quero falar do lúdico para ajudar na aprendizagem. Então primeiro eu quero falar o que é lúdico. Lúdico, o que os outros pensadores ou educadores falam do que é lúdico. Então, eu já sei que na minha fundamentação teórica eu vou fazer alguns parágrafos só para falar o que é lúdico, o que os educadores, os pensadores da educação falam do que é lúdico. E depois eu sei que eu vou falar de como ele pode ajudar na aprendizagem. Então, olha só, antes de eu escrever, eu já sei por onde o meu texto vai andar na fundamentação teórica. Tá bom? Então, quando eu vou colocar uma citação direta, que jeito que eu tenho que fazer? Eu nunca coloco a citação direta tacando ela no texto sem fazer uma organização para ela estar ali. Então, primeira coisa de amarelinho. Agora talvez está pequeno para vocês, mas quando você tiver acesso ao arquivo ele vai estar melhor. Quando eu vou fazer uma citação direta, a primeira coisa que eu faço é fazer o anúncio dela. E anunciar ela é dar uma ideia do que aquele texto que eu vou pôr com recuo no meu trabalho vai falar. Então, por exemplo, aqui é uma citação sobre a Idade das Trevas, sobre ensino de história falando sobre a Idade das Trevas. Eu fiz a apresentação antes de tacar a citação. Coloquei lá, nesse sentido, quanto ao termo Idade das Trevas, torna-se relevante salientar que. Aí essa citação vai falar que a verdinha, o que tem a ver o termo Idade das Trevas. Usar para poder falar desse termo. Então essa citação verdinha que está aí, antes de eu colocar ela, eu fiz um gancho, um puxado para poder colocar ela ali.
Vamos imaginar a citação direta como se fosse uma fofoca. Quem vai fofocar nunca chega contando a fofoca direto. Geralmente a pessoa faz o quê? Fulana, se conhece a Beltrana, irmã da fulana lá? Então, aí ela vai partir para a fofoca, não vai? Mas antes disso, ela te preparou e anunciou de quem que ela vai fofocar. Então isso quer dizer que a citação é como se fosse uma fofoca. Eu preciso de anunciar, no caso da citação direta, né? Porque a indireta você já está falando, né, com a interpretação, então não precisa. Mas a citação direta que você vai colocar literalmente copiado, você tem que anunciar para você, que é leitor, entender o que vai vir ali, por que tem aquele recuo, o que trata aquele termo que está no recuo. Bom, se você anuncia e depois você coloca a citação, na hora que você passa pela citação direta, você tem que explicar para o leitor essa citação. E aí esse explicar pode ser com as suas palavras e não precisa de ter fundamentação, porque você está explicando o que está ali em cima. Então, o azulzinho aí é a explicação do que eu coloquei na citação com recuo. Por que que a gente faz isso? Porque muitas vezes a gente, em alguns trabalhos, principalmente quando for especialização e tal, você vai colocar uma lei lá. A pessoa não vai entender, muitas vezes, o que você está querendo dizer com aquela lei lá. Aí depois, quando você põe a citação, você vai falar, olha, com base na lei acima apresentada, isso quer dizer isso, isso, isso e isso. Ah, então eu entendi. Então você anuncia a citação, coloca ela e explica ela para o leitor de forma breve, tá? E depois que você anunciou, apresentou e explicou, você vai emendar ela com o teu texto. Você vai continuar o raciocínio do seu texto a partir dali. Aí, por exemplo, nesse sentido, para Vaz e Carneiro, isso quer dizer isso. Então, quer dizer, você emenda, depois da explicação da citação, a continuidade do seu texto. Ou você vai para um outro caminho, mas você continua a sequência do raciocínio. Você, quando está conversando com alguém, ainda que você vai mudar de assunto, você tem uma ruptura não brusca. Você sempre vai mudando de um assunto a partir de outro, mas você não corta de uma vez. E assim é o texto também. Esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês, tá? Tem pessoas que fazem ou querem fazer citação de citação. Não vou entrar nesse termo aqui porque dá muito trabalho e algumas pessoas podem nunca ter feito. Mas vou deixar lá disponível para vocês como que você faz citação de citação. Ou seja, peguei um artigo científico e o cara pegou lá no artigo dele, fez o recuo e colocou um texto de alguém. E eu quero pegar o mesmo trecho do mesmo jeito que ele. Que jeito que eu faço? Eu vou deixar aqui porque senão vai confundir muito vocês. Mas aqui vocês vão conseguir depois fazer. Então, pessoal, fundamentação teórica. O que vai ser discutido na fundamentação teórica? Na fundamentação teórica vai ser discutido o assunto, o tema que você escolheu. Você vai trazer os pesquisadores, os escritores de artigo de livro para discutir aquilo que você propôs, que você pensou. Então, lembrando lá do meu exemplo, eu quero falar do lúdico, a contribuição do lúdico à aprendizagem. Então, aqui vai ser o momento que eu vou falar o que é o lúdico, quais são os aspectos do lúdico, o que compreende o lúdico e como que ele pode ajudar na aprendizagem dentro da escola. Então, é a hora que eu vou fazer esse trabalho de explicar esse tema falando nas palavras de quem já pesquisou, de quem já escreveu academicamente, de quem já fez pesquisa para isso, não segundo as minhas palavras. Tá? Na metodologia, aí é que está um negócio que é importante do paper de vocês. Quando vocês vão fazer um paper, vocês têm que colocar aqui, ó, um registro fotográfico.
Tá, e você vai me perguntar, eu tenho que tirar foto para colocar aqui? Não, você pode pegar foto da internet. Porém, você tem que pegar uma foto, esse registro fotográfico, tem que ter uma ligação e tem que ter a ver com o tema que você está falando. Então, se eu estou falando que muita gente fez isso no mês passado, e se fizer isso, vai rodar. Estou falando lá do meu tema, que é lúdico e para aprendizagem. Aí eu venho e coloco um professor escrevendo num quadro negro aqui. Tem lógica com o assunto? Não tem. Tá? E aí eu vou explicar como vocês vão fazer a metodologia, como vocês vão inserir esse objeto que vai ser basilar para a próxima etapa do trabalho e como que vai ser a inserção desse registro fotográfico. Mas antes tem uns passos. Então vamos lá. Como que eu faço a metodologia? Tá? Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho que eu vou pegar o material aqui. Aqui tá o materiais e métodos. Aqui, ó, é que tá o termo materiais e métodos. Mas materiais e métodos é a mesma coisa que metodologia, tá? Então entenda metodologia como materiais e métodos. É só a forma de expor o nome que muda. Como que você vai fazer essa parte? Primeira coisa, segue esse exemplo aqui, gente. Vocês não vão errar. O que você faz? Primeiro parágrafo, você vai falar o tipo da pesquisa. Se ela é qualitativa, se ela é quantitativa, mas no nosso caso em específico, será a revisão de literatura. Então aí, ó, um exemplo, ó. Foi realizado uma revisão de literatura a partir de artigos que abordam a temática. Qual que é a temática do seu trabalho? No caso do meu exemplo aqui, que aborda a temática da contribuição do lúdico para a aprendizagem de alunos do ensino fundamental. Entendeu? E de autores que produziram material entre os anos X e Y. Então você vai olhar lá o teu artigo mais recente e o mais antigo. Você vai colocar a data mais antiga até a data mais recente, que foi os autores dentro desse período temporal que você usou. Pode até usar o mesmo tipo do texto aqui, que você não vai ter que ficar quebrando a cabeça. Eu já estou trazendo, ó, mastigadinho, mamãozinho com açúcar para vocês. Não preciso de inventar a roda, que já está inventada aqui para vocês. É só vocês ir colocando as informações que precisam. Aí o segundo parágrafo é o objeto de análise. Tá? O que é o objeto de análise? É a figura. Não tem que inserir nesse campo, né, o registro fotográfico. Esse registro fotográfico, ele pode ser chamado também como objeto de análise. E já vocês vão entender por que tem esse nome. Bom, como que eu vou pôr o objeto de análise? Já está aqui mastigadinho. Primeiro, se apresenta o objeto de análise, fala o que é esse objeto de análise e mostra qual é esse objeto de análise. Então, por exemplo, o objeto de análise, isso tudo depois do parágrafo e primeiro lá. O objeto de análise no qual o paper se desenvolve é a figura que retrata o quê? Então eu tenho que pensar na figura que tem a ver com o meu tema. Então vou pegar a figura que retrata o aluno, sei lá, jogando algum jogo matemático, alguma coisa que tem a ver com a aprendizagem. Então, o objeto de análise na qual o paper se desenvolve é a figura que retrata o aluno jogando dentro de sala de aula para aprender o conteúdo XYZ, por exemplo. Tal figura foi escolhida por quê? Por que você escolheu essa figura? Você tem que explicar. Por que eu escolhi ela? Qual o motivo de ter escolhido ela?
Eu escolhi ela porque ela mostra isso. Você tem que escrever o porquê. Aí dei outra continuidade daqui, ó. Dentre as várias imagens que poderiam ser escolhidas para esse trabalho, a figura 1 foi mais significativa. Por quê? Aí você vai falar do processo, de como foi escolher essa imagem. Por que que ele foi importante, esse objeto? Tá? Aí, ó, como colocar essa? Você vai seguir esses passos aqui dentro de materiais e métodos, mas na hora de inserir a figura, tem esse exemplo aqui, ó. Você faz aquele parágrafo explicando a respeito da figura na qual a gente já estava falando. Você vai pôr o nome da figura, figura 1, e vai dar um nome para ela. Coloca ela e coloca a fonte de onde você tirou. O link do site que você pegou. Se você tirou a foto, você coloca fonte, o autor e o ano que você tirou a foto. Tá? E aí depois que você explicar aqui esse azulzinho, ó, esse amarelinho é a explicação, né, a introdução do objeto de análise. Depois você coloca ele. Depois você explica porque você escolheu ele, que é esse azul escurinho aqui. E o roxo depois a ligar com o resto do materiais e métodos, que é o que? A última parte, que é falar das fontes de pesquisa. Você vai apresentar aonde você escolheu esse material. Pode usar até o mesmo texto aqui e só adequar dentro do teu trabalho. Então, lá, como fonte de consulta para a produção do presente de pesquisa foram usados X livros, 1 livro, 2 livros e tantos artigos que combinaram com a fundamentação teórica. Quanto aos livros, foram usadas as seguintes obras. Vai falar livro tal, autor tal, ano tal. Aí na parte dos artigos, já os artigos pesquisados, aonde você pesquisou esse artigo? Google Acadêmico? Banco de teses? De qual faculdade? Tá? E quais autores? De que ano até de que ano que ele colocou? Autor X, ano X. Coloca lá. Então, materiais e métodos, gente, se seguir esse exemplo aqui, você vai fazer sem dificuldade. Porque aqui já está a receita do bolo. Tá? E aí vem o resultado das discussões. Por que que... Olha só, aqui é que está o pulo do gato, gente. A fundamentação teórica, ela teve um tema. A figura que é o objeto de análise, o registro fotográfico, ela tem que ter ligação com o tema. No resultados e discussões é aonde você vai fazer a ligação da teoria com a prática. Tá? O que a teoria fala e o que realmente é importante no cotidiano escolar e o que se aplica. Aí aqui você pode falar mais com as suas palavras. Em alguns momentos, se achar interessante, você pode usar alguns autores. Mas aqui é o momento que você tem para fazer essa relação. E aqui tem a estrutura do resultados e discussões. Por exemplo, ó, por isso que eu estou falando para você, gente, paper com seção com um parágrafo. A partir de hoje, o aluno que fizer um parágrafo por seção aqui vai ter a nota correspondente a esse um parágrafo, porque está tudo mastigadinho aqui. Não estou dizendo que está tudo simples, facinho de fazer, mas o caminho está apontado aqui, pessoal. Então, muita atenção. Leia todo esse material depois que eu disponibilizar. Assista novamente esse vídeo que eu estou fazendo para vocês, que vocês vão ter condição. E tendo dúvida, vão me perguntando, né? Primeira coisa, como você começa fazendo resultado de discussões? Você vai apresentar ali 2 parágrafos de discussão a respeito das contribuições desse trabalho, desse tema que você está discutindo, para a área que você está formando. Ó, dei exemplo aí. Apresente, pesquisa, busca analisar tal coisa, fundamentar autores que fazem discussão relevante acerca da temática. Isso é importante porque a gente evidencia isso. Por que que é importante? Com as suas palavras, fala por que que é importante.
Faz 1, 2 parágrafos para poder apontar as contribuições desse trabalho para a formação docente, para o trabalho do educador. Depois você vai fazer mais um ou 2 parágrafos para fazer a ligação da teoria com a prática, tá? Aí o que você faz? Se lá em cima você falou que é importante discutir isso porque dentro da escola o aluno usa o lúdico para aprender e o lúdico está presente no dia a dia do aluno e isso vai ajudar ele, aí embaixo você vai falar, olha, haja vista que foi falado isso, a autora tal garante que o lúdico é importante também por conta disso. E ele vai contribuir na aprendizagem também por causa disso. Então você traz as suas palavras, depois você traz alguém que vai corroborar com isso. E por último, e na última parte, você pode fazer 1 ou 2 parágrafos, tá? Você vai falar, e aí você vai fazer o fechamento daquela relação do que você discutiu na fundamentação teórica, que você achou importante, com a imagem que você trouxe. Então, com base na fundamentação teórica apresentada no trabalho, com a imagem que foi escolhida, pode-se dizer isso, isso, isso. A imagem retrata isso, 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 que é importante a gente refletir sobre isso, isso, isso. Então, aqui, no final, você vai ter que fazer essa relação no último parágrafo da pesquisa com o teu com a tua imagem, tá? E depois conclusão. A conclusão é o que você pode concluir desse trabalho, tá? E por fim, as referências bibliográficas conforme as normas da ABNT. No próximo encontro, que é daqui a um mês, eu vou explicar como vocês fazem a referência bibliográfica conforme a ABNT utilizando um site, porque o semestre passado um tanto de gente fez as referências, mas completamente fora do que foi pedido, tá? Então esta estrutura foi muita informação que eu passei para vocês, mas eu que vocês assistam o vídeo, esse vídeo que eu estou gravando de novo, vejam parte a parte. Então, se você vai fazer a introdução primeiro, veja a parte da introdução, depois você olha o material que eu deixei em relação à introdução e faz a introdução primeiro. Ponto. Feito isso, passa para outra parte, vê o vídeo na parte que eu explico, sei lá, resultados de discussões, olha o que eu coloquei como material de resultados de discussões e aí vocês fazem, tá? Então essa é a estrutura do paper, esse é o trabalho que tem que ser entregue e é esta exigência que se pede no AVA de vocês e é o que será avaliado, tá? Então muita atenção em relação a isso e eu espero que vocês consigam fazer um trabalho adequado com as informações que eu tenho passado para vocês aqui.